A gente volta aqui no capítulo 4, continuando esse estudo do livro do Apocalipse, e a visão de João que a gente tem mostrado aqui, muito ligado à experiência no Monte Sinai de Moisés, também outras histórias como a visão de Ezequiel. A gente vai continuar a partir do verso 5, mas antes disso aqui eu vou para esse link aqui no final. A gente vai mostrar só rapidamente e voltar aos versos, como o livro do Apocalipse requer o estudo da história de Israel, do povo de Deus, desde o Antigo Testamento, por toda a Bíblia, porque, veja só, todos esses eventos do Monte Sinai, da história de Israel, está ligado ao livro do Apocalipse. Estão ligados ao livro do Apocalipse porque no Monte Sinai a gente vê a experiência de Moisés, aqui no Apocalipse a gente vê João tendo essa experiência, tronos, fala de julgamento, as leis ali no Monte Sinai, o povo saindo do Egito, e a gente vê julgamentos ali, o bezerro de ouro, toda aquela história ali no Monte Sinai, do povo lá embaixo, Moisés lá em cima. A gente vê na história de Israel mais na frente ligação com idolatria, né, bezerro de ouro, e a idolatria que a gente vê fortemente nos livros de Jeremias, Ezequiel, vindo ali para trazer julgamentos ao povo de Deus. Livro de Isaías também e outros. A gente vê o que acontece, esse bezerro de ouro que vai ser depois destruído, queimado, a idolatria, e na história de Israel, a cidade de Jerusalém, o templo queimados, e tudo isso acontece também no livro do Apocalipse. Esses julgamentos, Babilônia destruída, tudo ali, o fogo, né, destruindo ali a idolatria que a gente vê também no livro do Apocalipse. Então não há como entender o livro do Apocalipse sem olhar para a história de Israel, que é um espelho para a história da igreja. E aqui no verso 5, e do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes, diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Mais ligações com o Monte Sinai, veja só, principalmente ali Êxodo 19, 20, também o livro de Ezequiel, mas no Sinai a voz de Deus trazendo as leis e julgamentos. Até falei, no Monte Sinai a palavra som é a mesma de voz no hebraico, literatura rabínica judaica fala que ali era a voz de Deus com as trombetas, o shofar ali no Sinai. E aqui no Novo Testamento, João capítulo 12, verso 29, por exemplo, a voz de Deus, a voz ali lá no céu, e a gente vê na passagem bíblica que muitos ouviram trovões, então sempre ligação de trovões, trovão, relâmpagos, com a questão de Deus falando. E relâmpago, raio, está ligado a filhos de Deus também, a gente vê Salmo 77, 127, porque realmente através dos filhos de Deus, e fala dessa experiência de João ali arrebatado, através dos filhos de Deus, os julgamentos vão vir, como Deus vai mostrar e trazer seus julgamentos também. Então o dilúvio virá, céu e terra serão abalados na operação de Deus, é o que a gente vai ver no Apocalipse. É um dilúvio diferente, né? Deus não mente quando ele fala que não viria mais um dilúvio. Agora não mais literalmente um dilúvio de água, mas realmente águas que vão trazer julgamento, mas de uma outra forma. A vinda do Filho do Homem, relâmpago do Oriente, se mostra até o Ocidente. Veja só, sempre esses fenômenos aí da natureza, ligados a relâmpago, céu, a terra, é o que a gente vai ver no Apocalipse também. Essa ligação com raios, relâmpagos, realmente esse dilúvio, de uma certa forma, que vai trazer correção. Não mais literal, mas um dilúvio de julgamentos. No hebraico, como falei, som e voz é a mesma palavra. Ali a voz de Deus, as trombetas que vão vir, que já estão acontecendo, elas vão vir aqui na sequência do livro do Apocalipse, nos capítulos seguintes, mas que falam de coisas que já têm acontecido, a voz de Deus já falando para nós, para a gente sair das coisas do mundo, sair de tradições religiosas também. No verso 6, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás.
Veja só, mar de vidro, que tem muita relação, como até já mostrei no estudo anterior. A gente vai ali lá no final do Apocalipse, a ligação, como já mostrei, com esse cristal, Apocalipse 14, 15 também, os 144.000, fala tudo dessa experiência no céu, ligação com o céu, a transparência de Deus no crente, o trabalho de Deus no crente. A gente vai ver que tem ligação com outras coisas que a gente vai ver mais na frente. Monte Sinai a gente vê no Êxodo capítulo 24, verso 10, o chão como o céu, claridade, né? Tinha ali como safira, como pedra de safira, o azul das leis de Deus, do céu. Várias ligações com o Monte Sinai. Êxodo capítulos 30, 40, vários versos ali. Esse mar de vidro, cristal, tem ligação com a pia de cobre ali, Êxodo 30, 40, onde ali os sacerdotes eram lavados. E tem ligação com julgamentos também, como a gente vai ver depois. Então, partes internas do sacrifício eram lavadas ali na pia, e tem ligação com esses julgamentos que vão vir para realmente trazer Deus para o crente e para o mundo também. O Templo de Salomão já era um mar de fundição, ligado a essa pia de cobre também, esse mar de vidro ou cristal. Vemos isso em 1 Reis, capítulo 7, versos 23 a 26, 2 Crônicas também, 4. Então, alguns ligam a pia de cobre com o lago de fogo, por isso que a gente vai ver mais na frente, tem uma forte ligação realmente. Em Apocalipse capítulo 15, verso 2, a gente vê justamente o mar de vidro misturado com fogo. Os 144.000 estão lá, né, julgamento vindo, realmente as taças ali vão vir, julgamento poderoso sobre a grande Babilônia, sobre o mundo também. E essas 4 criaturas ligadas veja só, os 4 cavalos que a gente vai ver em Apocalipse capítulo 6, os selos, os 4 primeiros selos, 4 partes ali do templo, tabernáculo, o quadrado do tabernáculo e da Nova Jerusalém ao final do livro do Apocalipse, são as medidas de Cristo em nós, esses julgamentos, essas correções que trazem as medidas de Cristo em nós. E a gente vê Apocalipse 21, no verso 16, a cidade enquadrado, realmente toda essa ligação com aqui o início da experiência de João, né, onde a gente vê o número 4 ali por diversas vezes, inclusive nos 4 animais, as 4 criaturas, realmente os 4 cantos de nossas vidas sempre protegendo, realmente os 4 cantos de nossas vidas, a proteção de Deus sobre nós. E a gente vê no verso 7, o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro rosto de homem, e o quarto animal semelhante a uma águia voando. Veja só, os 4 animais, 4 criaturas ligados à visão de Ezequiel também, que fala disso. Os 4 cantos de nossas vidas, protegidos por Deus, estão ligados ali também em Números no capítulo 2. A gente vê o tabernáculo ali com as tribos ao redor, e as tribos principais, vamos dizer assim. E ao sul a gente tinha Ruben, a oeste Efraim. Ruben, que é o símbolo do homem, que ele era primogênito. Efraim é o símbolo do boi, é o bezerro. Norte, Dan, que é o símbolo da águia, a águia serpente também. Ao leste, Judá, o leão da tribo de Judá, e fala de várias coisas, os 4 evangelhos, as 4 faces de Jesus, na verdade, que foi a face celestial da águia, a face do leão, a face de homem vindo para essa terra, a face do trabalhador, o bezerro, o boi, tudo tem a ver realmente, tem realmente ligação. E volta tudo para Gênesis, né? No capítulo 1, verso 26, o homem reinando sobre o mundo animal. Devemos ser reis, né? Essa promessa de trono que se cumprindo, já se cumpre desde hoje, quando a natureza animal do homem, que não tem semelhança com Deus, ela tem que ser posta para fora. Tudo isso que fala a palavra de Deus.
realmente tipologia na Bíblia é algo bastante importante ser explorado, entendido, o Espírito Santo trabalhando dessa forma. E no verso 8, e os 4 animais tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, tudo ligado ao livro de Ezequiel, asas, olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo Santo, Santo, Santo. Ligação com o livro de Isaías, veja só, é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é e há de vir. É julgamento realmente vindo. Então, muitas asas sem descanso, se voar sem descanso, é um tema até à parte, isso. E Santo, 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 ali no livro de Isaías, capítulo 6, os serafins, trono, julgamento vindo ali sobre o povo de Israel, aqui sobre a igreja, sobre o mundo. As 4 asas em Ezequiel no capítulo 1, verso 6, veja só. Verso 6 asas aqui no Apocalipse e também no livro de Isaías, 6 asas. Então, na verdade, porque há a diferença por 4 asas, 6 asas, ali em Ezequiel, Apocalipse, a diferença, na verdade, são aspectos diferentes, né? Do número 4, do número 6. Em Ezequiel, cheios de olhos, bem similar aqui ao livro do Apocalipse, Ezequiel 1, Ezequiel 10, e as 4 criaturas não se desviam do projeto de Deus, realmente estão ali cheios de olhos, os olhos vendo tudo, os olhos também ligados, se não me engano, ao livro de Zacarias. Então tem vários detalhes que a gente vai aprofundando aqui também. O leão, bezerro, homem e águia, os 4 reinos desse mundo, cada um desses animais reinando, o homem reinando sobre todos. Na verdade, a tipologia, uma das coisas, como tenho falado, é a imagem de Deus reinando em nossas vidas, não a imagem carnal, animal, que não é o propósito de Deus. Sim, o propósito é a imagem de Deus sobre nossas vidas, deixando o lado animal para trás. É claro, os animais também, vários animais têm um aspecto profético e do lado bom também, é claro. E no verso 9 do capítulo 4, quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todos sempre. No verso 10, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todos sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é, Senhor, de receber a glória, a honra e poder, porque tu criastes todas as coisas por tua vontade são e foram criadas. Aqui no verso 10, esse link de prostrar-se, ou adorar, até já tenho falado sobre isso anteriormente em uma das igrejas. Essa palavra no hebraico, shahar, que é prostrar-se, a mesma palavra usada para adorar, e é algo profundo, né? Porque é se inclinar, se tornar pequeno para um projeto, no caso o projeto de Deus, a gente espera, e não para uma obra diferente. Então a questão de idolatria é uma coisa às vezes muito singela, simples, que a gente pode cair nela, porque se a gente se inclinar para um propósito que não é de Deus, para tradições religiosas, por exemplo, a gente não vai estar adorando a Deus. A gente pode levantar nossos braços, que eu até digo, é uma coisa boa, né? Cantar. A gente pode até cantar a Deus, literalmente, é uma coisa boa. Existe uma tipologia para isso, existe, de algo até maior, que a gente vai ver quando a gente chegar em outras passagens aqui no Apocalipse sobre isso, sobre cântico. Mas, veja só, sempre a Bíblia usando o contraste. Tem a Grande Babilônia, na verdade, uma que não se prostrou ao projeto de Deus pleno, mas se prostrou para uma imagem diferente. A questão das bestas, veja só, animais, bestas, esses 4 animais, essas 4 criaturas, que a gente até fala aqui, um dia vai haver a redenção realmente de tudo. Um dia realmente Deus, a gente vai ver no capítulo 5, o mundo animal, o homem, a redenção, né, de tudo isso. A gente vê a forma literal, mas essa forma também onde as 4 criaturas representam
a imagem de Deus em nós, onde as bestas, né, os animais não vêm para nos devorar. E realmente tudo isso, vários temas lindíssimos aqui do livro do Apocalipse. Histórias lindíssimas na Bíblia, no Antigo Testamento, a história de Abraão, Jacó, com essa questão de se prostrar. Então, várias coisas lindíssimas que ligam-se a isso, onde adorar realmente, literalmente, cantar uma música, um louvor, como a gente chama, até o gospel, né, no meio evangélico, tudo bem, tem coisas que a gente faz literalmente, é verdade, a gente é o projeto completo em nossas vidas, mas existe até algo mais profundo que isso, que é se prostrar para um projeto verdadeiro de Deus. E até esse slide estou passando rápido porque a gente já falou sobre isso, né? E aqui, e um dia, na verdade, estaremos no trono de Deus e os infiéis, o mundo vai se prostrar a nós. Por quê? Porque seremos reis. Se fiel formos, como tenho falado, cumprimento a gente vê principalmente ali nas taças, onde nações se prostrando aos fiéis. E é realmente o contraste com as bestas, né, se prostrando à imagem da besta. Várias bestas no Apocalipse, animais que mostram uma imagem que não é de Deus, um projeto que não é o projeto pleno de Deus. Mas o cumprimento é a gente magnificar o nome de Deus, veja só, se torna grande o nome de Deus. É isso que é adorar, a gente nos prostrar. Adorar isso é nos prostrar verdadeiramente ao projeto verdadeiro de Deus, longe de tradições religiosas. E o cumprimento a gente vai ver também onde aqueles que adoram a imagem da besta vão se prostrar. Por quê? Porque um dia vão se prostrar ao projeto verdadeiro de Deus. E a gente quer começar isso já desde agora. A gente não quer esperar. Mas o importante é trazer a obra genuína de Deus, né, para o mundo sem, né, artifícios religiosos. E no verso 11, como a gente já leu até, onde eu coloco esse resumo aqui, essa história, como falei antes, muito importante essa ligação com o Monte Sinai, a história de Israel, e a gente com isso vai entendendo o Apocalipse. Veja só, com isso a gente vai entendendo na verdade a Bíblia por completo. Então para alguns tudo é tirado, para poucos aqueles que realmente se dedicam a buscar Deus, a estudar a palavra em oração, em meditação, a estudar profundamente. Deus vai nos dando, na verdade, não um pouquinho, Deus vai nos dando, na verdade, tudo, na verdade. Vai nos dando o entendimento não só do Apocalipse, mas entendimento de toda a palavra de Deus, porque há essa interligação, porque realmente pessoas são pessoas, hoje sempre o povo de Deus, hoje sempre vai falhar, mesmo com o sangue poderoso de Cristo que veio 2000 anos atrás. Mas realmente somos carnais se a gente deixar o lado animal prevalecer, e isso que tem acontecido diante do povo de Deus, por toda a história do povo de Deus, e do Gênesis ao Apocalipse a gente vê justamente isso, o lado animal prevalecendo até sobre o povo de Deus. E essa é a história. E Deus vai vir trazendo correções, julgamentos. Por isso a gente vê a ligação com o Monte Sinai, seus julgamentos e correção às leis de Deus, agora de uma forma profética no Novo Testamento, e trazendo essa correção. E a gente vê as leis de Deus em operação, inclusive é o olho por olho, dente por dente, que a gente vê ali nas taças, né? Segundo as suas obras, né? O julgamento segundo as suas obras é ela vai beber sangue, né? Porque derramou o sangue dos profetas, a grande Babilônia. Então, porque toma lá da cá, né? O que faz, recebe de volta. Mas é claro que de uma forma profética, porque a pessoa derramou sangue, mas que sangue foi esse derramado? Foi literal ou não foi? A questão é que o sangue derramado muitas vezes nem literal não é. É a questão de derramar o sangue, de abafar a profecia, abafar o projeto genuíno de Deus, né, dar uma elevação ao reino dessas bestas, né, dessas coisas que não são a obra verdadeira de Deus, que devora o ser humano, que devora o crente, e essas coisas vão se elevando, essas tradições religiosas, inclusive, se elevando na igreja, e o que vem correção
né? E o toma lá da cá a gente vê justamente nas taças, e as trombetas são realmente a correção, primariamente uma correção, né, como as taças também, mas as trombetas é mais um aviso, a voz de Deus, veja só. A gente vai encerrando aqui, a gente vai iniciar na sequência no capítulo 5.